A paz de Deus, a paz de Yahweh, a graça de Yahusha, Filho do Divino, seja convosco, conosco. E no momento em que você tiver a oportunidade de dar uma atenção para ouvir a mensagem, que a presença do Espírito de Deus encontre lugar no teu coração. E estamos aqui, queridos, para transmitir a 7ª gravação. EBEC, Escola Bíblica Educativa Cultural. Vamos lá! Nós daremos início a um assunto eu particularmente amo. Começaremos de uma maneira um tanto diferente. O livro será o de Gênesis, capítulo 6, versículo 4. Escute. E havendo naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens, e delas geraram filhos, e estes eram valentes, que houve na antiguidade, os varões de fama. Néfilins. É isso aí, queridos. Eles vinham do céu, desciam para colher as orações, levar os frutos do louvor e acabaram se apaixonando, né? Seres maravilhosos que Deus criou. E dessas mulheres que eles tiveram por suas, nasceram filhos que foram os gigantes da época. E hoje, pleno século XXI, ainda se encontra arqueólogos, ainda encontrarão muita surpresa, muita surpresa. E o Senhor Deus permitirá para que todos tenham acesso à realidade daquilo que aconteceu lá atrás. E veja, queridos, existem ainda os descendentes, por incrível que pareça. Em diversas situações, em algumas reuniões que o Senhor Deus concedeu graça de estar atendendo, conversando, exortando, arguindo, trouxe para as irmãs o esclarecimento a respeito dessa situação e ajudando-as a compreender que muitos ainda se materializam. Elas confirmaram, e muitos deles pela madrugada se materializando tentaram e tentam tê-las por um momento para uma satisfação de seus prazeres. São insaciáveis. Pois é. E algumas das irmãs passaram a dormir com suas cabeças cobertas com seus véus. E quando diz a palavra no Novo Testamento que é um sinal de poderio diante dos anjos, a pergunta seria: quais anjos? Bom, e a resposta já está aqui: os tais. Então Deus colocou como sinal de poder, de força, e cabe à serva de Deus, a irmã, a obediência. Assim estabeleceu o Senhor. Queridos, mas alguém poderia perguntar: é possível que existam descendentes? Resposta: sim, é possível e estão no meio de nós. Muitas mães geraram, trouxeram ao mundo suas crianças, seus bebês, uma ação da descendência dos Néfilins. E como identificá-los? Como compreender que isto existe e está?
uma das situações, uma saudade que não se sabe de quem, de onde e o porquê. Que saudade é essa? Busca-se uma resposta que não se encontrará aqui, não. Mesmo trazendo, através da regressão com a hipnose, buscar a raiz de algumas situações e respostas de perguntas que nunca obtiveram. Bom, essa saudade, ela vai permanecer. E como psicanalista, poderei ajudar ao que atendi a administrar e viver bem. Mas essa saudade só será saciada quando vencermos este mundo e já não estivermos mais aqui. Tudo será esclarecido. Mas que a descendência de Néfilins existe no meio de nós, isto é fato. Nós vamos a outra situação que eu gostaria que todos observassem. Vamos entrar em alguns mistérios. Quando houve aquela grande batalha lá em cima, Deus, Yahweh, designou Miguel, o arcanjo, para a grande batalha. Deus, Yahweh, glorificado. Miguel venceu. Dos que caíram, muitos na terra, outros ocuparam partes do espaço, mas teve uma parte dos tais que caíram nos mares. Temos escrito que lá no reino de Deus nós temos as fontes das águas vivas. Não quer dizer que as águas falam, que as águas demonstram uma vida de uma maneira que se compreenda, a água vive. Não, é que nas águas tem seres vivos. E desses seres, muitos deles caíram nos mares. Por quê? Porque são seres das águas. Isto é fato. Isto é real. Não é fábula. Queridos, tudo é maravilhoso. Mesmo que a tua fé não alcance a acreditar. É lá em cima que você terá todo o esclarecimento. E como são esses seres? As fontes das águas vivas, que são seres vivos que habitam nas águas no reino de Deus. Cintura para cima, corpo humano, de gente, anjo. Cintura para baixo, como de peixes, inclusive com suas barbatanas. Cantam, louvam, tocam para o Deus Criador. Então, o reino de Deus, nas fontes das águas vivas, onde tem esses seres vivos que louvam o Senhor, alegram as cidades de Deus. Passaremos aqui para uma outra parte. Vamos falar um pouco de uma situação misteriosa. Não entraremos em detalhes, mas deixarei um ponto de interrogação em vossa cabeça. Nimrod era caçador. Porém, você lendo nas escrituras, vai falar que poderoso e caçador de homens. Não procede. Porque naquela época não se evangelizava. E além do mais, Nimrod não estava no Pai Eterno. Como compreendermos a situação? Bom, de caçador, tornou-se governador, rei,
Como você entende isto? Pergunte para você próprio, medite e escute agora só um trechinho que está escrito no livro de Gênesis, o capítulo 10, versículo do 8 ao 12. E Cuxi gerou Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. E pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Era o príncipe do seu reino. Foi Babel, e Eroque, e Acade, e Calné, na terra de Sinar. Bom, que o Senhor Deus abra as vossas mentes para uma ampla compreensão. E com certeza, houve uma situação de um pacto, não com Yahweh, o divino, não. E para concretizar este pacto, ele teve por sua mulher Semíramis. Observemos que a situação, ela trouxe um mistério muito grande. E na união deste casal, veio Cã a ser morto. Fica aí para a vossa meditação. E depois de um tempo, tiveram Nimrod como divindade. E detalhe, apresentava um pinheiro dizendo, ele se tornou um deus. E como sinal está aqui. Nós estamos muito próximos de uma data. Hoje, especificamente, dia 14 de dezembro de 2025, dia preparado por Deus para esta gravação. O que diremos nós? Um pinheiro? E a partir dali, o que passou a simbolizar? Bom, não entrarei em detalhes. Mas dia 25 de dezembro está aí. E vamos trazer uma resposta. Você, convidado pela família para confraternizar, para comemorar, vamos levar o amor, um abraço, um aperto de mão, o respeito, a compreensão, a educação que cabe em qualquer lugar. Preparar uma mesa, sim, havendo oportunidade, abramos uma porta, convide-os, convidemo-los para uma oração, em agradecimento a Deus pela refeição. Não é especificamente nascimento de Jesus, exceto apenas para o calendário romano. Se nós formos averiguar no judaico, no egípcio, muda-se totalmente. Então, queridos, educação é um dom que também leva a Deus. E sem ele, dificilmente se entrará no céu. Da mesma forma que Deus prepara o pão nosso de cada dia, prepara para eles. Porque é o Senhor Deus, Yahweh, o divino, que faz chover, que traz o resplendor do sol, faz germinar e brotar a semente, para produzir o seu fruto. Comamos, bebamos e em tudo vamos dar graças. Nós teremos também, lá no livro de Romanos, o capítulo, eu acredito que será o 10. Leiam, entendam, e o Senhor vos iluminará. Vamos trazer aqui um outro esclarecimento, algo de grande necessidade, importante para todos.
Já tenho participado de alguns aniversários e muitos, quando cantam parabéns para você, não falam mais ha, ti, bum. Falam bênçãos, bênçãos, glória, glória. Queridos, existe aí uma informação equivocada, muito equivocada. A palavra, o termo Hatibum, é apenas festejo, alegria, momento de festa. Vamos jubilar. Por que trocarmos? É tradição. É uma poesia trazida às crianças. Nós estamos no Brasil e foi trazido este encaixe para que a música se mantenha o mais próximo do seu original, que seria Happy Birthday to you. Happy birthday to you. Everybody, my friend, Happy birthday to you. Então não haja confusão em vossas mentes. Louvemos ao Senhor e respeitemos as tradições, as poesias. Não mudemos o que desde criança aprendemos. Não existe essa necessidade. Porque se fosse assim, nós não iríamos ter acesso a Deus, a Jesus. O nome dele foi mudado. Yahshua. Deus ouviria a nossa oração apenas pelo seu nome original, que foi escondido séculos e séculos e séculos de nós. Então, como da mesma forma Deus conhece, interpreta a nossa linguagem, o que procede do coração, como não temos a necessidade de utilizar Yahweh para nos dirigirmos a Ele, ou Yahshua, em nome de seu Filho, o Divino, não temos necessidade de mudar o que toda a nossa vida nós cantamos inocentes, transmitindo alegria. Nós vamos aqui trazer mais alguma situação para esclarecimento das coisas que nos dias estão acontecendo na atualidade. Ruídos, ondas gigantes, tremores de terra e tantas outras coisas mais. Guerra sempre tivemos. Nós temos parte que nos relata Lucas 21. Leiam. Porém foi para os dias em que os discípulos viveram aqui. Mas não deixa de ser alerta para os sinais. Queridos, nós traremos aqui um vídeo curto, só para esclarecimento realmente. Em muitas igrejas, quando se ora, terminam a oração dizendo assim: todas essas bênçãos te pedimos, em nome do Senhor Jesus, que é bendito e eterno para sempre. Se você disse que é eterno, o eterno já é para sempre. Então não tem necessidade. Ou você fala bendito para sempre, finalizou, ou bendito e eterno, que é a mesma coisa. Outra situação para esclarecimento: quando as pessoas se dirigem a um portador, retiremos a palavra portador, ela está errada. Por favor, retiremos. Uma pessoa que tenha uma limitação, quer seja cegueira, quer seja paralisia. Queridos, muitos falam o irmão ceguinho. Igual esses dias ouvi alguém me dizer: a irmã ceguinha, ela é ceguinha. Eu diria:
se nos dias de hoje estivesse conosco nosso irmão Jó, mas em alguma outra cidade era conhecido um outro Jó, ou numa igreja tem 2 ou 3, como iria identificar o enfermo? Ah, o irmão Jó, qual? O Jó de Jorge, o japonês? O Jó de João, o baiano? Ah, não, o leprosinho. O leprosinho. Esse diminutivo está acompanhado de uma falta de respeito muito grande. Já não basta a dor que carrega, ainda ser reconhecido pelo diminutivo que não deveria existir? Então vamos também corrigir e tomar cuidado com as nossas expressões. Outra coisa que faz parte da educação, hoje nós temos o telefone móvel, celular, cell phone. Quando no inglês nos comunicamos com alguém, a primeira coisa, can you talk now? Can you talk now? Você pode falar agora? Que é o correto. As pessoas não se conscientizam que é um telefone móvel. A primeira pergunta, o que é que você está fazendo? Totalmente equivocada a pergunta. Se o telefone é móvel, será que poderemos responder sempre o que estamos fazendo? Pense bem e responda para você mesmo. Outra pergunta inequívoca: quantos anos você tem? Eu não irei responder. Quantos anos? Quantos anos? Quantos anos você tem? Quantos narizes você tem? Bom, vamos lá? O correto, qual sua idade? Agora, se você quer utilizar o termo cotidiano que se escuta sempre, não expresse terminando com US, anos. Troque pelo OS, anos. Se possível, quantos anos de idade você tem? Porque de repente, ao invés de anos com o S, você fala anos. Não fica bem. Façamos esta correção e com certeza o Senhor a todos ajudará. É importante nós meditarmos, entendermos, compreendermos, ajudarmos quem não tem acesso à leitura, não com o intuito de humilhar ou de trazer uma situação, eu sei mais, eu conheço mais, eu entendo mais. Não faça com que a pessoa se sinta mal. Ajude ela a compreender que você quer apenas trazer a ela um melhoramento em sua forma de se expressar. Voltando aqui às situações presentes, nós sabemos que muitos tiveram por exemplo Nimrod, e para angariar sucesso, glória, fama, dinheiro, fizeram pactos, não com Ial ou Ialcha, filho do divino, e angariaram sim glória, fama, dinheiro, muito poder. Mas observemos, a que preço? Não será revelado agora. Então, aparentemente, só glória e poder. Queridos, mas está escrito
que a ciência, ela é lícita, mas reconheçamos que quem trouxe a nós foi o Pai da ciência. Então, muitos farão seus pactos para irem além. Poderão sim, através desses pactos, a fidelidade das entidades, trazer a eles aquilo que querem, que desejam, através da ciência e tecnologia. Observemos que o projeto Harvey, vejam que traz-se uma situação de mexer com o clima. Mas entendamos, tudo permissão de Deus. Como Yahweh, o divino, reveste os seus, o Pai das trevas também tem poder e não negará a seus adeptos. Leiam o livro de São Mateus, capítulo 8, do verso 23 ao 27. Jesus foi, é e sempre será Senhor dos mares, que fará cessar os ventos e as tempestades. Qual tempo hoje estamos vivendo? Quer queira o homem corrupto ou deixe de querer, esta guerra não nos pertence. Estamos vivendo o Armagedon. E esta batalha pertence a Deus, que nunca perdeu e não será agora a primeira vez. Nós teremos esclarecimento no último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 16, versículo 14 ao 16. Porque são espíritos de demônio que fazem prodígio, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos, para que não ande nu e não veja as vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Observemos que é fato, é real. Numa visão que tive da parte de Deus, perguntei: Senhor, que tempo é esse? Como um trovão no céu. O Senhor me respondeu: o Armagedon. Essa luta não nos pertence. Oremos, apresentemos, vigiemos. Mas já é o fim. Queridos, numa situação de grande tribulação em que estávamos passando na pandemia, busquei, orei, jejuei. Eu tentarei explanar a visão que tive. Fechem os olhos. Tentem enxergar o que vi. Um céu sem fim, de um azul que nunca imaginei que pudesse existir. Um azul lindo, lindo. E aqui, embaixo, ao longe, um oceano. Era como se eu estivesse na areia da praia. E olhava ali de pé, admirado, contemplando aquela beleza.
as ondas dos mares, ondas lindas, águas cristalinas, uma beleza que não tem como expressar. E no infinito daquele azul, como um sol que resplandecia, eu contemplei, mas não era sol, era o resplendor da face de Deus, que estava sentado em um trono, como se fosse todo em ouro puro, com diamantes cravados. Eu consegui ver seus cabelos como algodão, de um brilho que não tem explicação. O seu rosto era como o próprio sol. Mas eu me perdia no azul sem fim do par de seus olhos, seus lábios rosados, seu rosto como de um ouro envermelhado ou escarlata. Não tem explicação. A sua voz como de um trovão que me disse: não temeis. Diga ao meu povo que contempla os moradores da terra. Nem o mal vos sucederá. Serei sempre convosco. Guardarei os que me buscam, os protegerei e os farei atravessar toda esta situação de angústia, porque estou vos preparando para um novo tempo. E esse tempo já é chegado. Nisto, eu fui voltando e sentindo o meu ser. E com aquela presença santa e gloriosa, me vi de volta no meu quarto. Me prostrei e adorei a Deus. Ele tinha se manifesto com a sua glória para mim, para transmitir essa mensagem. Quer queira o homem ou deixe de querer, quer queiram os demônios, quer gostem ou deixem de gostar, haverá um novo tempo. Esse ciclo já está sendo fechado. Agora é o tempo da limpeza, faxina geral, de norte a sul, leste a oeste, oriente a ocidente. A espada de Deus está cortando de um lado para o outro, e haverá uma limpeza total. Vocês querem entender o porquê agora? Estará no livro de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5. E agora, o missionário José Newton, para a leitura, para facilitar a vossa compreensividade. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Pois que, quando disserem há de paz, segurança, então sobrevirá repentina destruição. É isso aí, queridos. Só que tem um detalhe. É isso aí, queridos. Mas vamos observar o detalhe. Quando Deus virou o cativeiro de Jó, observe, não virou o cativeiro de Jó na segunda-feira e recolheu Jó na sexta-feira ou no ano seguinte. Deu a ele muitos anos de vida, com qualidade. Então, não tem como Deus estabelecer a paz e a segurança sem antes a limpeza e a justiça. Então aguardemos. Até 2027, 2028, 2029, limpeza, justiça, mas a paz caminhando junto. E ele preparando um povo para levar o seu nome e a salvação pelo poder da palavra
para toda parte, onde quer que ele, como mensageiro, venha enviá-la. Sejamos felizes em Cristo Jesus. Que a todos o Senhor Deus venha abençoar. É chegada a hora. Do jeito que está, não ficará. Algo melhor já está por vir. A glória de Deus já estará vos visitando. Jesus virá sim. Teremos o primeiro arrebatamento. Ele se manifestará por sobre as nuvens, como está escrito no livro de São Mateus 25, 31. E virá Jesus com os santos anjos, e como um pastor separará os bodes das ovelhas. Os bodes de seu lado esquerdo, as ovelhas de seu lado direito. E dirá ele: estive com fome, com sede, nu, clandestino. Me deste pousada, me visitaste, me vestiste, me deste de comer, de beber. E perguntarão: quando te vimos assim não te atendemos? Não fizeste aos meus pequeninos, a mim negaste. Apartai-vos de mim, praticadores de iniquidade. Ide para o Hades, que está preparado para o diabo e seus anjos. Então, da mesma forma, para os que estarão à direita: Senhor, mas quando te vimos assim, te atendemos? Fizeste aos meus pequeninos, a mim fizeste. Vinde, possui por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Observemos. Esse detalhe é para a segunda ressurreição, depois do milênio. Porém, desta primeira, ele virá, não será visto, e seu povo desaparecerá do mundo, para cumprir o que está escrito: e virão do Oriente e do Ocidente, procurando os seus, e não os encontrarão. É onde haverá pranto e ranger de dentes. Muitos buscarão a morte, não encontrarão, porque seu poder já terá sido retirado do mundo. Anunciemos, e quem ouvir, ouça. Abra o coração, ainda há tempo. Que o Senhor vos revista. Recebai o nosso abraço, e as nossas orações já estão cobrindo a todos. Grande abraço. Nossa saudação. Eu, vosso irmão Edinaldo, que muito vos amo, e como prova disso, pelas madrugadas, o Senhor colhendo as minhas orações, e com a benção proferida agora pela boca do missionário José Newton, ele também deixará sua saudação a vocês e a vossa casa. A paz de Deus com todos. Deus abençoe a todos. Amém.